Boa noite, pessoal. O nosso grupo vai trazer como temática a utilização das tecnologias da informação e comunicação nas redes privadas e públicas de ensino. Nós buscamos duas pesquisas, na qual a primeira pesquisa vai falar sobre a utilização das tecnologias nas duas redes de ensino. Essa pesquisa é da autora Nilza Godoy Gomes e foi realizada no município de Florianópolis. A segunda pesquisa ela vai falar sobre a percepção dos professores perante essas tecnologias. Essa pesquisa ela é das autoras Sheila Silva e Fabrícia Gomes e ela foi realizada em Curitiba. Essas duas pesquisas elas se complementam. A primeira pesquisa traz a temática de como é utilizada e a segunda pesquisa traz a temática de como os professores agem sobre essas tecnologias, como eles as utilizam em suas aulas, quais são as suas percepções. No segundo texto que nós pesquisamos, das autoras Gomes e Silva, elas vão referenciar alguns outros autores também. E aí elas destacaram uma frase de Morin, na qual se encaixa no nosso trabalho. Ele diz que o domínio pedagógico das tecnologias nas escolas ele é complexo e demorado. Os professores vão utilizando aos poucos, primeiro para melhorar o desempenho, depois eles vão se animar para fazer algumas outras mudanças pontuais e só depois de alguns anos é que eles vão propor novas inovações e mudanças mais profundas em relação ao que eles utilizavam anteriormente. Então, Morin vai concluir essa frase dizendo que não basta ter acesso à tecnologia para ter o domínio pedagógico. Há um tempo grande entre conhecer e utilizar e modificar o processo. Então, por isso que ao longo da nossa pesquisa, as meninas vão falar de como é importante ter formação para o professor, para que ele pelo menos consiga começar a introduzir e com essa introdução ele consiga se adaptar com essa nova tecnologia e utilizar em suas aulas. Durante o trabalho, será ressaltado como 6 escolas públicas e privadas, sendo 3 públicas e 3 privadas, de Florianópolis, utilizam os computadores, em quais recursos eles são introduzidos, a quantidade de escolas públicas com computadores, as modalidades de uso nas duas redes e com qual frequência eles são usados. Vai trazer também a temática da percepção dos professores perante essas tecnologias da informação, trazendo dados sobre suas percepções perante essas novas inovações. Contudo, vai ressaltar também que é necessário que o professor tenha uma formação continuada. Por quê? Alguns professores, eles não conhecem totalmente essa nova era tecnológica. São professores que se formaram há 20 anos atrás e que usam as tecnologias hoje para o básico. Então, para eles implementarem elas em suas aulas, é necessário que eles aprendam, que eles conheçam, que eles dominam para conseguir usar ela como uma ferramenta em sala de aula. Boa noite, meu nome é Selma. Vamos falar um pouquinho da educação escolar e a tecnologia, a utilização dos recursos da telemática na educação escolar. Os desafios que foram propostos para todos os educadores nos 2 artigos que analisamos é do educador se apropriar-se dos novos artefatos das tecnologias e favorecer a melhoria do processo do ensino-aprendizagem. Como as TICs podem contribuir para os processos inovadores na escola? As tecnologias da informação e comunicação, TIC, trarão modificações significativas ao processo do ensino-aprendizado. As transformações inovadoras na escola implicam na organização institucional, as demandas e possibilidades do corpo docente escolar e os interesses dos estudantes e de suas famílias.
podemos ver que há uma porcentagem muito grande, quase de, vamos dizer, de 50%, de resistência dos professores com mais tempo de formação, pois eles alegam que não receberam suporte ou treinamento para atuar de maneira não presencial ou com tais ferramentas disponível na rede escolar, né? E fica bem explícito que é preciso uma promoção de reciclagem e de uma educação continuada para os professores. A tecnologia pode renovar a educação em um cenário de mudança? Sim, as mudanças são muitas e grandes. Por isso, não é mais possível nem viável ensinar nossos alunos com os mesmos métodos pedagógicos utilizados nas últimas décadas e sem benefícios da tecnologia. É necessário renovar a educação como um todo. Algumas medidas relacionadas ao uso da tecnologia podem ser adotadas pela escola, a fim de fazer com que a educação se desenvolva no compasso das mudanças globais. Como vemos esse cenário de mudança nos dias de hoje? Sim, vemos hoje a mudança das aulas presenciais para as aulas virtuais, né? Antes precisávamos ir até o mercado para fazer compra, precisávamos ir até uma farmácia para buscar um remédio, ir ao banco para pagar um boleto. Hoje, com essa nova mudança, com esse novo cenário, podemos pagar nossas contas de dentro de nossas casas, pedir um medicamento através da internet, fazer compra pelo site. É uma mudança meio que radical, né? Porque muitos não têm o acesso ainda, mas há essa mudança, essa transformação. No meio escolar também, né? Como eu disse, deixamos de ter as aulas presenciais para ter as aulas virtuais. E é um campo aberto essa área da tecnologia, pois elas nos dá um leque de possibilidades para que possamos interagir de várias formas. Um através do WhatsApp, outros através de videoconferência, outros através da plataforma, e assim todos interagem virtualmente na tecnologia. O papel do professor como agente da tecnologia do futuro. Desempenhar o papel de agente que possui conhecimento, as experiências ao transmiti-la, orientar e direcionar as atividades aos alunos, trabalhar em equipe, estimulando o aluno a pesquisar e buscar soluções para o melhor aprendizado, buscar junto ao aluno os mesmos objetivos, desenvolverá a mediação pedagógica ao utilizar as tecnologias da informação e comunicação e estará contribuindo para o desenvolvimento do conhecimento. O professor é o fator determinante para o ganho do aprendizado do aluno. Para finalizar, entendemos que todos os recursos tecnológicos disponíveis por si só não transforma, mas transforma quem já está em transformação. Eu lembrei dessa palavra do nosso primeiro trabalho do primeiro bimestre. Quando Moran, na entrevista que a Turquette passou para a gente, que ele diz que toda ferramenta, todo recurso tecnológico, por si só, ele não transforma, mas ele é capaz de transformar quem já está em transformação. E ele também fala que, como professor, como fator determinante para o ganho do aprendizado do aluno, nós como professores não podemos ter medo de arriscar, não podemos ter medo de errar, porque é errando que nós vamos aprender também, que nós devemos não ser o centro da atenção da sala de aula, mas que nós devemos estar ao lado dos alunos para levar a eles o conhecimento. Os textos que trabalhamos na nossa pesquisa, eles procuram ressaltar o uso das tecnologias educacionais nas escolas, se elas possuem internet, computadores, recursos audiovisuais, lousa, projetoras de multimídia.
As escolas públicas, elas ficam em desvantagem comparando-as com as escolas particulares, pois as escolas particulares, a maioria delas possuem acesso a essas tecnologias educacionais, enquanto as escolas públicas, por terem menos recurso, são poucas as escolas que têm acesso a essas tecnologias. Nas escolas públicas, os professores que trabalham com elas trabalham com o ensino fundamental, de primeiro a quinto ano, com o intuito de complementar o ensino dessas crianças. Só que são poucos os dias que elas frequentam essas salas. Na verdade, é bem difícil elas frequentarem. Porque os professores não têm muito interesse de levá-las, por ser uma coisa assim que não é obrigatório. Então, para eles, tanto faz levar eles lá, talvez pode ser somente para um passatempo e não para procurar aprimorar o ensino deles. E assim, as escolas particulares, elas trabalham mais com as tecnologias educacionais. Os alunos frequentam essas salas uma vez por semana. E lá nas escolas particulares, como citada na nossa pesquisa, eles trabalham com o ensino infantil e o ensino fundamental. No ensino infantil, eles trabalham com jogos pedagógicos para ir estimulando essas crianças. E no ensino fundamental, eles procuram promover jornais virtuais, aprimoramento da matéria e a internet básica, coisa que nas escolas públicas não tem. Uma outra pesquisa feita com os professores foi se as tecnologias e mídias digitais eram importantes nas escolas. Todos responderam que sim, pois hoje em dia está difícil trazer o aluno para a sala de aula, pois eles já nascem no meio tecnológico. Então, ir para a escola ficou uma coisa chata. Então, com o auxílio das tecnologias, eles podem trabalhar com conteúdos de vídeo, imagem, trazer o aluno um pouco mais para a sala de aula. Uma outra pesquisa também que foi citada no texto foi o porquê de alguns professores ainda não trabalharem com as tecnologias educacionais. As respostas foram variadas. Alguns responderam que talvez foi por falta de não conhecerem esses novos recursos. Outros já citaram que poderia ser por medo, insegurança, pois muitos estão acostumados a trabalhar somente com os livros. E como no passado não tinha essas aulas de tecnologias educacionais, igual temos hoje, os professores um pouquinho mais antigos estão acostumados a trabalharem somente com os livros e talvez não se veem mexendo em um computador. E por medo, procuram trabalhar somente com o método tradicional. Alguns outros citaram que talvez foi por falta de formação continuada. Como sabemos, um professor sempre tem que estar atualizado em tudo o que está acontecendo. E talvez alguns, por desinteresse, não foram atrás dessa formação continuada e ficaram parados ali, somente com os livros, trabalham somente com os livros para essas crianças. E hoje em dia a educação está mudando, as tecnologias estão entrando nas escolas e todos os professores têm que estar aptos para essas novas mudanças, para todos buscarem uma formação junto, procurarem que esses alunos aprendam de uma forma assim um pouco mais, como vamos dizer, como está difícil trazer o aluno para a sala de aula por falta de desinteresse, talvez as tecnologias auxiliem os professores com isso, pois eles podem trabalhar com matérias diferentes, podem trabalhar com os vídeos, com as imagens, como já citei antes. Agora eu vou falar um pouquinho dos recursos usados. Como as meninas já falaram nos slides anteriores, a nossa pesquisa ela foi realizada nas escolas do município de Florianópolis e eu enumerei alguns itens no qual eles utilizam nessas escolas, que são notebooks educacionais, computadores, internet, lousa digital, letramento digital, processador de texto, softwares abertos ou sistema de autoria, recurso gráfico e recurso de formatação. Todos esses recursos eles estão disponíveis na maior parte das escolas e cada uma, juntamente com a sua gestão escolar, utiliza de uma maneira diferente.
E assim, esses recursos se tornaram parte do planejamento de ensino e da vida desses professores. Já em relação de como esses recursos são usados, podemos observar na pesquisa que os alunos dependem dos professores para ter acesso a esses recursos, pois só são levados nas salas informatizadas quando os professores estão juntos. Somente uma escola permite o livre acesso à sala informatizada, causando assim o que o aprendizado fique limitado, pois eles só podem ir quando o professor está junto. E todos os professores de todas as disciplinas utilizam essa sala, seja aqueles professores voluntários, aqueles professores da disciplina de informática e aqueles professores que muitas vezes não sabem o que dar na aula ou que não prepararam a aula. E os professores que mais utilizam essa sala são os da educação infantil. Em relação à quantidade de alunos que utiliza os recursos, são, nas escolas públicas, 6.687 em uma, na outra 1.362, na outra 800. Na escola particular, 1.200 em uma, 3.400 em outra e 450 em outra. Porém, nem todos os alunos utilizam essas salas, porque a maior parte das escolas não tem a estrutura para atender a todos. Então, só alguns conseguem ter acesso. E também somente algumas escolas autorizam que os alunos utilizem fora do horário de aula, no contraturno. Fora isso, só são utilizadas nos horários específicos com os professores. A finalidade de utilização desses recursos é voltada para a aprendizagem, sendo que com os notebooks educacionais e computadores, pode-se fazer pesquisas e desfrutar de todas as ferramentas disponíveis neles, facilitando a informação e ampliando os mecanismos de ensino e aprendizagem. Com a internet, os professores podem orientar as pesquisas e os jogos infantis e pedagógicos online para as crianças, conseguindo assim trabalhar conteúdos curriculares diversos. Com a lousa digital, as aulas acabam sendo mais atrativas e mais eficientes no entendimento da matéria para aqueles alunos que muitas vezes não conseguem entender quando é utilizado apenas o quadro negro. Com o letramento digital, é possível ter uma aprendizagem mecânica de aplicação de software, podendo usar assim o computador como uma forma de melhorar a aprendizagem e a produtividade, e até a performance dos alunos. Com o processador de texto, os alunos conseguem expressar as suas ideias de forma mais fácil e com um fácil entendimento. Conseguem elaborar as redações, construir um jornal de informação por meio da redação, entre outras coisas. Com os softwares abertos ou sistema de autoria, os professores conseguem dar as suas aulas utilizando esses recursos para um melhor entendimento de determinado assunto. Como na física, eles mostram a eletricidade e o movimento e também oferecem até um curso de informática básica, sem ter relação com os conteúdos curriculares. Com os recursos gráficos de formatação, podemos elaborar diferentes materiais, como os livros, os cartões, os jornais, as cartas, entre outros. Então, todos esses recursos são de extrema importância para a educação. Eles nos ajudam a criar as informações, nos ajudam na construção do conhecimento e a melhorar o ensino e a aprendizagem, e possibilitou criações de ambientes ricos, motivados, interativos e colaborativos entre os professores e os alunos. De acordo com o que foi dito durante a apresentação, nós vimos então que acaba existindo uma diferença grande em relação ao acesso às tecnologias e mídias digitais nas redes de ensino. Vemos que na particular o acesso ele é muito mais amplo, tem notebooks educacionais disponíveis para os alunos, o acesso ele pode ocorrer toda semana, enquanto que nas escolas públicas o acesso acaba sendo muito limitado por conta da falta de infraestrutura adequada da escola. Nós vemos que, como foi apresentado, que de um total de 134 escolas públicas estaduais da região de Florianópolis, apenas 21 delas possuem salas com recursos informatizados. Isso acaba atendendo um total de 38%
do total de alunos. Então vemos que a quantidade de computador ela não é abrangente a todos. Não são todas as pessoas, todos os alunos, todos os professores que conseguem utilizar essa ferramenta para auxiliar suas aulas. Vemos que muitas escolas nem sequer possuem recursos para todos. Falta uma infraestrutura para atender a demanda. E as escolas que possuem, nós observamos que o acesso ele acaba sendo limitado. Os professores utilizam de 1 a 2 vezes por ano, porque a demanda da escola é grande e todas as salas precisam usar, todos os professores precisam usar. Então isso acaba que deixando o acesso um pouco mais distanciado da realidade dos alunos. E sabemos que as mídias digitais elas podem auxiliar os professores em suas aulas, mas também vemos que durante a pesquisa, muitos professores ainda têm insegurança, ainda têm medo de utilizar essas tecnologias em suas aulas. E como foi apontado na pesquisa, nós observamos que isso, muitas vezes, nem é culpa do professor. O resultado acaba chegando a esse ponto por causa que os professores não têm o conhecimento com essas tecnologias e as escolas não oferecem e quando oferecem, não oferecem uma formação continuada que atenda a estrutura de todos, que consiga atender a demanda, que consiga pelo menos dar uma introdução para que o professor consiga começar a utilizar essas tecnologias. Como foi dito lá no início, na frase de Morin, o professor ele vai se adaptando aos poucos, vai utilizando essas tecnologias em suas aulas e com o passar do tempo ele vai melhorando as suas aptidões, vai cada vez mais ampliando. É um processo contínuo, mas para esse processo acontecer é necessário que o professor tenha o conhecimento, tenha a formação, para que ele consiga utilizar a ferramenta, para que ele consiga ter uma aula que traga o aluno, uma aula um pouco mais diferenciada, que não fica só com um livro, com uma aula expositiva, porque sabemos o quanto que isso pode auxiliar o professor, mas isso não vai resolver o problema educacional. É preciso que o professor se atente a como utilizar e por que utilizar, quando utilizar, para que ele consiga ter um ambiente educacional que atenda a todos. Ele não precisa utilizar isso a todo momento, mas em alguns momentos é necessário. Então, com a nossa pesquisa, nós vemos que existe diferença entre os dois sistemas de ensino. Um tem um amplo campo de atuação, pode utilizar para diferentes coisas, diferentes conteúdos, de diferentes formas, e toda semana, enquanto que no outro lado, né, o sistema público, os professores eles são limitados a essa utilização por conta da infraestrutura. Então, é preciso que o professor ele conheça, que ele se adapte e consiga utilizar isso em suas aulas, mas também é preciso que as escolas tenham infraestrutura adequada para atender a demanda de todos.